A nossa aula de ciências. Vamos falar um pouco mais sobre as plantas? É a unidade 3, página 65. Vamos lá? As plantas são seres vivos interessantes, mas nós sabemos muito pouco sobre elas. É verdade, eu queria saber como elas transformam a energia do sol em alimento. Eu gostaria de saber como se formam os frutos. Então, olha quantas dúvidas aí do Paulo, Mila e Yumi, né? E você, o que sabe sobre as plantas? Vamos recordar alguns pontos que já estudamos. Quais são as 3 partes principais que formam a maioria das plantas? Aponte na figura ao lado. Então, nós temos aí as folhas, né? Folha, o caule e a raiz. Lembrando aí das nossas aulas, onde falamos do pé de feijão, né? Das nossas plantinhas aí, o feijão. O que a planta retira do solo? A planta retira do solo água e os nutrientes necessários, né? Para que serve a energia solar absorvida pelas partes verdes da planta? Serve para produzir o seu alimento. As plantas são os únicos seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento. Que interessante! As plantas formam o maior grupo de seres vivos que existe. Plantas sem sementes e plantas com sementes. Existem muitas espécies de plantas e cada uma delas possui características próprias. Você sabia que os cientistas acreditam que ainda existem milhares de espécies de plantas que ainda não são conhecidas? Vamos dividir as plantas em 2 grandes grupos: plantas sem sementes e plantas com sementes. Observe e compare as imagens abaixo que mostram plantas que pertencem aos 2 grupos. Depois responda as questões. Então, temos a samambaia e temos a laranjeira, que é uma árvore frutífera. Número 1. Qual dessas plantas possui sementes? Então, a gente pode ver aí, né, que a árvore frutífera, a laranjeira, a samambaia não possui sementes. O que você observou para chegar a essa conclusão? Nós podemos observar pelos frutos, e dentro dos frutos tem sementes, né? Então, vamos agora para as plantas sem sementes, página 67. As plantas sem sementes são as mais simples. Elas produzem esporos. Os esporos formam plantinhas bem pequenas, nas quais estão as células reprodutoras femininas e masculinas, que depois de se encontrarem darão origem a uma nova planta. Nesse grupo estão incluídos os musgos e as samambaias. Os musgos são plantas bem pequenas que ficam sempre em locais úmidos e frescos, geralmente perto de rios e cachoeiras. Eles formam tapetes verdes sobre as pedras e em troncos de árvores. Olha aí que lindo, musgo em uma pedra. Que imagem maravilhosa. E musgo no tronco de uma árvore. E aí podemos ver aí embaixo que os musgos femininos possuem uma haste que na sua extremidade apresenta uma bolsa cheia de esporos. Quando estão amadurecidos, os esporos se soltam e dão origem a musgos femininos e masculinos. Dos musgos masculinos saem células reprodutoras que nadam até alcançar um musgo feminino. No musgo feminino, elas encontram a célula reprodutora feminina e assim forma-se uma outra haste com novos esporos. E assim elas se reproduzem, né? As samambaias também se reproduzem por meio de esporos, mas as bolsas onde eles se encontram ficam na parte de baixo das suas folhas. Nossa, minha mãe tem samambaia e realmente são bolinhas pequenininhas, parecendo sementinhas, né? Pequenininhas assim. Quando você passa a mão na samambaia, você sente essas bolinhas, né? São os esporos. E agora vamos falar das plantas com sementes. A maioria das plantas se reproduz por meio de sementes. As sementes são diferentes dos esporos, pois possuem em seu interior um embrião pronto para originar uma nova planta. Traga para a classe algumas sementes de feijões. Então, se caso vocês puderem para essa aula, vocês podem trazer alguns feijões. Com o auxílio da professora, parta as sementes ao meio e tente identificar o embrião. Observe que nele existem 2 folhinhas. Depois desenhe o que você observar no espaço ao lado, né?
Agora observe abaixo o embrião de uma planta diferente. Sementes da araucária, que é o pinhão, né? Olha lá o embrião da araucária. As sementes podem ficar guardadas no interior de um fruto ou não. As sementes das araucárias, por exemplo, não são guardadas em um fruto, pois ficam organizadas em uma estrutura chamada pinha. Cada semente é conhecida como pinhão. Olha aí, pinha da araucária. Já as sementes da maçã ficam no interior do fruto. Os frutos são uma proteção para as sementes. Muitos frutos, assim como as maçãs, são utilizados em nossa alimentação. E lembrando aí das sementes dos frutos, nós nunca devemos dar sementes para os pássaros. Sementes de maçã, sementes de pera, de nenhuma fruta. Os pássaros, eles não podem comer sementes, né? No caso, os periquitos, né? Agora, os outros pássaros, a gente precisa estudar o caso. Mas eu tinha periquitos e eu lembro que eu li sobre esse assunto. Não podemos dar sementes para os periquitos, sementes de maçã principalmente. Página 69. Primeiro a flor, depois o fruto. Eu já sei que dentro da semente fica o embrião e que algumas sementes ficam guardadas em um fruto. Mas como se formam esses frutos? As plantas que possuem frutos também possuem flores. Dentro da flor existe um ovário, onde ficam guardadas as células reprodutoras femininas, os óvulos. As células reprodutoras masculinas são chamadas de grãos de pólen, até amadurecerem. Elas ficam nos estames, que são reservatórios de grãos de pólen. Todos os elementos presentes em uma flor são importantes para que ocorra a formação de um fruto. Você sabia? Existem flores que possuem óvulos, células reprodutoras femininas, e grãos de pólen, células reprodutoras masculinas. Mas você sabia que em algumas espécies de plantas, as flores só têm um dos sexos? Os mamoeiros, por exemplo, possuem sexos separados, ou seja, algumas árvores só têm flores masculinas e outras apenas flores femininas. E para pensar, uma árvore boa produz frutos bons. Nós também podemos produzir bons frutos com o nosso modo de agir. E vamos para a página 70. Observe na figura abaixo como uma flor se transforma em fruto. Liberação dos grãos de pólen amadurecidos. O inseto leva o pólen de uma flor para outra. Olha aí o ciclo. Os grãos de pólen se encontram com o óvulo da flor. Aí vem a formação do embrião e da semente. E o desenvolvimento do ovário e formação do fruto. Vimos como se forma uma semente e um fruto. De acordo com o que você observou na figura acima, que parte da flor precisa estar presente para que se forme o fruto? Assinale uma das opções abaixo. Então, nós podemos concluir aí que precisa ter ovário. 2. Pensando nisso, seria possível existirem frutos em uma planta cujas flores possuem apenas grãos de pólen? Não, pois para formar frutos, precisa possuir partes femininas. Tem uma experiência aí que vocês podem anotar na agenda de vocês, que vai ficar para o dia 16 de outubro, né? Partes de uma flor. Vocês vão precisar aí de uma flor, uma lupa, se vocês tiverem uma lupa, e uma folha branca. Montagem da experiência. Retire as pétalas da flor com cuidado e coloque as partes do miolo da flor sobre uma folha branca. Observe com a lupa todas as partes da flor. E aí vocês vão analisar, né? A flor observada por você possui partes femininas e masculinas? Sim ou não possui apenas um dos sexos? E a conclusão: a flor que você observou poderia dar origem a um fruto? E aí você vai me falar se existe essa parte feminina, né? Dependendo da flor que você encontrar, se tem presença de parte feminina ou não, né? E vocês vão me mandar por e-mail até o dia 16 de outubro essa análise de uma flor. E vamos para a página 72. Vamos fazer. Mila, Paulo e Yumi precisam fazer um trabalho de ciências em grupo. Vamos ajudá-los? Yumi, eu preciso encontrar as fotos de plantas
sem sementes. Já tenho algumas fotos, mas nem todas podem ser usadas. Eu pesquisei as fotos de plantas com sementes. Como já as encontrei, posso te ajudar. Vamos ver as suas fotos? Eu vou explicar sobre a diferença entre esses dois tipos de plantas. Já estou estudando. Letra A. Observe algumas das fotos encontradas por Mila. Qual poderá ser utilizada por ela? Então tem aí o abacateiro, o musgo e o pessegueiro. Observe aí qual ela pode, chegar a essa conclusão, que nem todas podem ser usadas aí, nem todas as fotos podem ser usadas, porque ela precisa de plantas que não têm sementes. Então, seria aí, no caso, a do meio, o musgo, Ela precisa encontrar fotos de plantas sem semente. O abacate tem semente, o pessegueiro também tem semente. Então, seria o musgo aí, a do meio. Circule, Letra B. Agora vamos ajudar Paulo a organizar a sua fala. Escreva abaixo como ele poderá explicar a diferença entre esses dois tipos de plantas. Então, podemos falar aí que algumas plantas se reproduzem por esporos e outras por sementes. Essa é a explicação que Paulo pode dar aí no seu trabalho. E por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem.